Alguma preocupação com os resultados que saíram da Alemanha, das eleições alemãs? Não tenho que expressar preocupação, tenho de apenas reforçar aquilo que já todos sabem. Houve um resultado que elegeu a Sra. Merkel como a próxima chefe do governo. Ela tem sido, ao longo de todos estes anos, uma personalidade muito marcante da vida política europeia e também central na vida da Alemanha. E caber-lhe-á a tarefa de formar agora um governo que não se adivinha fácil, na medida em que nenhuma força política obteve a maioria absoluta. Evidentemente, o seu partido resultou destacadíssimo como o preferido dos alemães, mas não tem a maioria dos lugares no Parlamento e, portanto, será necessária agora uma coligação que sustente o governo. Aquilo que, nesta altura, para aqueles que partilham preocupações ao nível da União Europeia, que mais interesse tem é o de saber em que medida é que o novo governo que vai sair desta eleição alemã estará mais próximo de continuar reformas importantes ao nível da zona euro e da União Europeia, ou menos. Mas isso creio que é muito cedo para estar a fazer vaticínios. Uma das hipóteses de coligação é o Partido Liberal, são os liberais. Isso não preocupa, tendo em conta que, por exemplo, esse partido defendeu a saída da Grécia do euro no período de crise. Não pode ser prejudicial para os países? Uma coligação com os liberais já foi realizada no passado e isso não impediu a Grécia de ter a ajuda da União Europeia e da Alemanha também. Portanto, não creio que esse seja um problema sério. O problema mais delicado tem que ver com a emergência da extrema-direita, que tem um resultado significativo pela primeira vez na Alemanha. E isso significa que, mais do que a posição que esse partido vai adotar no Parlamento alemão, é que há muitos eleitores que estão sensíveis àquele discurso e que, portanto, têm preocupações que estão muito centradas nos problemas da segurança, nos problemas relacionados com os movimentos migratórios, com aquilo que foi a crise dos refugiados, com o nível de abertura da Europa também, com as competências que a Europa tem ou não tem nestas matérias e, portanto, será com certeza uma condicionante na formação do governo e a Sra. Merkel já disse que pelo menos as preocupações que os eleitores manifestaram através dessas escolhas são preocupações a que é preciso atender e eu creio que isso é importante saber em que medida é que agora haverá espaço para encontrar na Alemanha um governo que, além dos problemas domésticos, digamos assim, olhe também para o conjunto da Europa. É uma questão que nos interessa a todos. Seguiremos, portanto, com muito interesse os desenvolvimentos da política alemã, porque eles são relevantes também para nós. O que eu gostaria, em todo caso, de dizer é o seguinte. A Sra. Merkel não foi uma das obreiras, digamos, da arquitetura europeia. Mas foi seguramente, depois de Maastricht, que foi no princípio dos anos 90, o momento em que se definiu esta arquitetura europeia, a líder na Europa que mais persistentemente tem contribuído com muito equilíbrio, mas também com ambição, para a reforma das instituições europeias e para a necessidade de completar o que ficou por fazer desde o início da construção europeia, seja no plano da zona euro, da chamada União Económica e Monetária, seja também ao nível da chamada Europa da Defesa e da Segurança. E é muito importante que, tendo a experiência que tem, e de certa maneira também constituindo a referência que constitui no espaço europeu, ela encontre condições para que, respondendo às preocupações e anseios dos alemães, possa também manter viva a chama de que a Europa precisa de estar mais unida sem forçar os europeus, precisa de partilhar mais e de forma mais equilibrada os recursos, sem com isso estar a impor soluções políticas artificiais que podem provocar a emergência de reações mais extremistas, seja
à direita, seja à esquerda. E, portanto, eu creio que o importante aqui é justamente ver, como eu dizia, como é que conseguiremos conciliar aquilo que são as preocupações de um governante no seu país com os seus eleitores, com aquilo que são expectativas também do resto dos europeus, e hoje estamos suficientemente ligados uns e outros para que aquilo que se passa em muitos dos países, e em particular num grande país como é a Alemanha, acaba por interessar a todos e, portanto, como é que nós conseguimos, dentro dessa interdependência, que as escolhas que são feitas por um Estado, por um membro da União Europeia, possa afetar os outros e, neste caso, afetar positivamente e não negativamente. Como ontem não tivemos a oportunidade, já consigo querer pedir uma reação de sua e do PSD à morte do antigo Bispo de Setúbal? Foi uma personalidade marcante da vida nacional. Não tinha ainda tido a oportunidade de me pronunciar sobre essa ocorrência triste. O Dom Manuel Martins foi um alto dignitário da Igreja que teve um papel muito relevante, sobretudo num período muito especial da vida política nacional. Ele foi o primeiro bispo de Setúbal e durante muitos anos e durante um tempo difícil para toda aquela região, ele foi uma voz que se assumiu no espaço público com a preocupação social em primeira linha. E creio que por essa razão será muito recordado, sobretudo por todas as gentes de Setúbal, mas de certa maneira acabou por ser também uma referência nacional de alguém que, estando na hierarquia da Igreja, não se dissociou da realidade envolvente e, portanto, tomou uma voz ativa nas preocupações pela justiça social no nosso país e, portanto, endosso à sua família, sobretudo, as nossas sentidas condolências, mas também à Igreja Católica, porque apesar de já não estar no ativo, não deixou de ser um alto dignitário da Igreja Católica em Portugal. Reage às palavras do Ministro da Defesa, que disse que o relatório sobre tanques é fabricado e tem objetivos políticos. Não tenho assim nenhum comentário particular a fazer, quer dizer, o Ministro tem dito imensas coisas sobre tanques, menos qualquer coisa que seja esclarecedora. E essas são mais umas frases que adensam mistérios e que, portanto, carecem de esclarecimento, mas só ele é que pode esclarecer o que é que quer dizer com essas matérias, não é? Há pelo menos duas instâncias que poderão ser úteis para esclarecer essa matéria. Uma é o próprio Ministério da Defesa e o Sr. Ministro da Defesa, a outra, o jornal que publicou esse documento, ou que fez referência a esse documento na sua publicação. Não é uma matéria, desse ponto de vista, que me caiba a mim esclarecer, porque sou absolutamente alheio a isso. Não sou alheio à forma desastrada, desastrosa também, como o Governo vem lidando com este problema. Nós somos, à medida que o tempo passa, confrontados no espaço público com notícias e com comentários, muitos deles vindos do próprio Governo, que nos deixam atónitos quanto à forma como a responsabilidade política vem sendo assumida ou não assumida pelo Governo nesta matéria. Mas, portanto, para responder à sua pergunta, acho que ela deveria ser mesmo devolvida ao Ministro para ele explicar bem o que é que quer dizer com isso. Porque quando se diz que alguma coisa é fabricada e que tem propósitos políticos, a primeira interpretação é de que alguém maldosamente no espaço político está a querer criar embaraço ao Governo. Ora, não faço ideia quem é que possa ser, mas não vejo que caiba, senão ao Ministro, esclarecer essa matéria e ser concreto no que é que quer dizer, em vez de andar a fazer essas sugestões vagas. Deixa-me fazer uma pergunta relacionada ainda com as eleições alemãs. O senhor falou na preocupação do eleitorado com os problemas de segurança e dos movimentos migratórios. O que lhe pergunto é se o PSD, com a insistência nas críticas à lei da imigração, está a tentar capitalizar em Portugal com preocupações semelhantes. Não. Nós em Portugal não temos, digamos, razões ao longo destes anos para ter o mesmo tipo de preocupações que se sentem na Alemanha ou noutros países do centro da Europa, que têm sido particularmente procurados para viver por todos aqueles que
sendo refugiados, procuram a Europa, ou imigrantes simplesmente, procuram a Europa para poderem viver. Percebe-se, portanto, que nesses países a preocupação deixada por uma procura muito intensa de refugiados traga outras preocupações que nós aqui não sentimos. A minha insistência é de outro tipo. Nós temos tido até hoje em Portugal um país que pode considerar-se um país seguro, sendo um país aberto, um país que não levanta restrições excessivas ao movimento de pessoas, como é próprio de um país europeu. Temos sido um país com segurança. E aquele que era o consenso que estava estabelecido quanto às formas como devemos regular as entradas e os movimentos no país foi quebrado pelo Partido Socialista e pelos partidos mais à sua esquerda, que introduziram na lei elementos novos que, do nosso ponto de vista, podem alterar essas circunstâncias. E como nós não queremos remediar, o que queremos é prevenir, temos chamado a atenção que essas alterações não contribuem para garantir a nossa segurança no futuro. E espero que o Governo seja sensível a isso. Não há dúvida que os dados que vieram a público confirmam algumas das nossas apreensões. O número de pedidos para vistos de residência aumentou de uma forma muito expressiva, o que significa, portanto, que a forma como eles vão sendo concedidos podem ter condições de menor segurança para serem autorizados, e isso pode trazer, a médio prazo, circunstâncias que possam pôr em perigo o tipo de convivência e de segurança que o próprio país sentiu ao longo de todos estes anos. E é isso que nós queremos evitar, e, portanto, a minha insistência, muito coerente, porque o PSD se manifestou contra estas alterações no Parlamento quando elas foram propostas, é justamente o de trazer um bocadinho à razão o Governo e não importar de forma desnecessária riscos que têm estado mais noutros países do que no nosso, quando no nosso nós temos tido, digamos assim, uma situação que não direi que seja exemplar, mas que é uma situação que é muito importante, não só para a sociedade portuguesa, mas também para aqueles que nos procuram, para o turismo, para os investidores e por aí fora. Tendo em conta, ainda sobre Tancos, só uma última pergunta, ainda sobre Tancos, tendo em conta que o PSD tem classificado a situação como grave, e questiona, por exemplo, pedir uma audiência ao Presidente da República, tendo em conta também que ele é o Comandante Supremo das Forças Armadas, sobre a questão? Eu creio que o Sr. Presidente da República vem seguindo esta situação com muita atenção, até porque tem, já mais do que uma oportunidade, mostrado isso publicamente. Não creio, portanto, que seja preciso sensibilizar o Sr. Presidente da República para a gravidade da situação, creio que ele está perfeitamente consciente disso. O que era importante era que o Governo, que é quem tem a responsabilidade da condução política nesta matéria, mostrasse um pouco mais de acerto na forma como está a conduzir este assunto. Isso sim, isso é que seria importante. E pudesse dar explicações ao país e não contribuir para uma indefinição maior para o esclarecimento da verdade. Eu espero que isso venha a acontecer. Sabemos que há instituições que são independentes, que processam responsabilidades próprias na investigação, e elas não cabem ao Governo, cabem, evidentemente, neste caso, à Polícia Judiciária, mas do ponto de vista do apuramento de outro tipo de responsabilidades, dentro quer da cadeia de comando, quer do ponto de vista da relação das Forças Armadas com o poder político, que precisam de esclarecimento. Nós temos pedido esses esclarecimentos e o Governo não os fornece. Portanto, das duas uma, ou não os tem, ou não os procurou, mas aquilo que são declarações públicas que o Ministro com frequência vem fazendo sobre esta matéria, ajudam a criar ainda mais dúvidas e incertezas sobre o que aconteceu e menos esclarecimento, que é devido na medida em que a situação foi de facto grave. Tem de ser mesmo uma última questão. Ontem o Dr. Luís Montenegro dizia que só faltava o Governo culpar o PSD. Acha que estas palavras do Ministro foram uma primeira tentativa nesse sentido? Ao falar em objetivos políticos? O Dr. Luís Montenegro falou antes dessas declarações do Sr. Ministro serem conhecidas. E pretendiam, tanto quanto eu consegui compreender, ilustrar um pouco a forma como o Governo lida
mal com a responsabilidade política. Sempre que as coisas correm mal em qualquer área, em qualquer domínio, o Governo é muito rápido a tentar dizer que a herança que recebeu foi má, ou que a responsabilidade foi do Governo anterior, ou foi, em particular, de mim, que fui Primeiro-Ministro durante esse período. E isso tem sido realmente exagerado. Se o Governo está com essas declarações a querer responsabilizar o PSD por isso, eu julgo que será não só ridículo, como uma falta de qualquer equilíbrio, será a completa falta de senso político nesta matéria, que não há ninguém que possa subscrever. Portanto, não sei se é isso que se passa ou não, mas como respondi há bocadinho, eu acho que o Ministro é que tem de esclarecer o sentido das afirmações que faz. Nós não fazemos insinuações, nem fazemos sugestões. Nós dizemos que há responsabilidade do Governo que não está a ser tomada. O Governo tem sido desastroso e desastrado na maneira de gerir esta matéria. É uma acusação que fazemos. E é uma acusação que é partilhada por toda a gente que, ao cabo destes meses, atónita, não percebe o que é que o Governo está a fazer neste domínio. Portanto, o importante não é fazer sugestões, é pedir responsabilidades. Nós pedimos e o Governo não as presta. Agora, se o Governo tem alguma coisa a acrescentar sobre isto, com clareza, que não tenha dito até hoje, que diga se fizer favor. Tem condições para continuar o Ministro da Defesa à frente da pasta? Eu já respondi tantas vezes a perguntas dessa. Isso é Há outros desenvolvimentos? isso é uma avaliação do Primeiro-Ministro. Isso é uma avaliação do Primeiro-Ministro. Obrigado. Obrigada.